A ideia de hoje é falar um pouquinho com vocês da prática. A ideia dessa jornada é falar de prática. Embora vocês inicialmente estejam ocupando os bancos acadêmicos, mas nada como já, enquanto estudantes, já vivenciando alguma prática. Porque nos campos acadêmicos, nos bancos acadêmicos, a ideia mais é aprender teoria. Vocês vão ter algum simulado de júri, mas lá normalmente para o final do semestre, e quem sabe aqui eu possa transmitir um pouquinho daquilo que eu adquiri nesses 20 anos de advocacia criminal e como tribuno do júri. Então, eu venho dividir com vocês os cuidados essenciais no exercício da advocacia criminal. Bom, eu inicio aí, fiz um breve conceito do que seria o Tribunal do Júri. Não sei se todos já viram o Instituto ou conhecem o Instituto do Tribunal do Júri, que é aquele órgão formado por juízes leigos, o que significa dizer que não são juízes togados, não são juízes concursados, são pessoas do povo que são chamadas, na verdade, são convocadas a participar do Tribunal do Júri. E é assim mesmo, são convocadas. Então, o mesmo critério como se fosse para servir no serviço eleitoral, elas são convocadas, não existe e não é para existir nenhum tipo de preparação para ser jurada ou para ser jurado, e vão até algum tribunal e lá julgarão um do povo, um semelhante seu, por um crime doloso contra a vida. Então, o que eu trouxe para vocês está mais ou menos lá no 447 do Código de Processo Penal. Então, no dia, o Código Penal diz que tem que ser convocados pelo menos 25 jurados, estar presente para instalar a sessão pelo menos 15. Dos 15, forma-se o conselho de sentença. Então, o juiz ele tem uma roleta, ele vai sorteando, e aí a defesa primeiro, depois a acusação, pode recusar sem motivo justo até 3, até que se forme 7, e esses 7 que serão o conselho de sentença. Então, o conselho de sentença é formado por esses 7 juízes do povo, mais o juiz togado, que será o juiz presidente. Então, nosso Código de Processo, a nossa Constituição diz isso no artigo 5º, inciso 38, e o Código de Processo Penal, que trará os procedimentos nos artigos 406 a 497. Bom, como eu já disse para vocês, a Constituição Federal vai trazer lá no artigo 5º, 38, que é reconhecida a instituição do júri como uma organização que lidera a lei assegurados. Nós chamamos normalmente esse plenitude de defesa, sigilo das votações e a soberania dos vereditos como os princípios do júri. Plenitude de defesa é mais ampla que a ampla defesa. Para eu exercer a ampla defesa, eu preciso seguir alguns critérios que a própria norma, o próprio Código de Processo Penal, que a própria legislação dirá. E posso, inclusive, perder o direito. Se, por exemplo, numa resposta à acusação, eu não arrolar testemunha, ou não fizer um pedido de provas, vai precluir o meu direito. Eu tive o direito da ampla defesa, mas precluiu. E a plenitude da defesa é muito mais que isso. Eu posso, inclusive, no dia da plenária, pedir as provas que foram produzidas para mostrar para os jurados, eu posso fazer alguma simulação, posso levantar da cadeira, eu posso andar, posso sair, por quê? É assegurado à defesa a plenitude da defesa. Sigilo das votações, por quê? Diferente de como acontece nos Estados Unidos, aqui os jurados não podem comunicar-se entre si, não pode falar sobre o processo. Se tiver algum tipo de manifestação, não pode ser referente ao processo, sob pena de nulidade, dissolve o conselho de sentença. Diferente de como acontece em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, em que lá, necessariamente, eles falam sobre o processo, aqui não. Aqui, quando eles chegam, a primeira coisa que se faz é pegar o celular dele, então, já avisar em casa que vai demorar, pega o celular dele, já diz, depois de juramento, o juiz faz o comprometimento dele, o juramento, e dirá que, a partir daquele momento, ele está incomunicável, ele não pode falar sobre o processo. E a soberania dos vereditos significa dizer que o jurado decidir, não pode o tribunal modificar.
Se, por exemplo, o tribunal do júri condena ou absolve, o tribunal e nenhum outro tribunal pode reverter. Se o júri condenar, o tribunal não pode absolver. Se o júri absolver, o tribunal não pode condenar. O que se faz para mudar a decisão é cassar a decisão. Cassada a decisão, retorna-se para novo julgamento. É diferente de alterar a decisão. Muito bem, senhores. Para falar, está lá o próprio artigo 538, ele fala que é para julgar os crimes dolosos contra a vida. Talvez algum de vocês não tenha tanta familiaridade ainda. Se não gosta, tomara que a partir de hoje comece a gostar de direito penal, direito processual penal. Se você não gosta ainda, é que você teve pouco contato com essas disciplinas, porque as outras, todas elas são importantes, mas direito penal e processual penal é amável, não tem como não amar. Como é que vocês saberão se o crime, quais são os crimes dolosos contra a vida? E aí eu costumo brincar, dizer, não é difícil, basta ser alfabetizado. Por quê? O Código Penal dirá lá, dos crimes dolosos contra a vida. É isso que vai trazer. Como vocês verem aí, título 1, dos crimes contra a pessoa, capítulo 1, dos crimes contra a vida. Ele vai trazer quais dispositivos, se praticados, serão processados ou serão julgados perante o tribunal do júri. Então, notem que, diferentemente de como acontece em outros locais, não é todo e qualquer crime que será submetido a tribunal do júri, somente os crimes dolosos contra a vida. E aí, inicia no artigo 121, com seus parágrafos, e aí, outra novidade, que é o 121A, o feminicídio. Nós tivemos agora uma lei recente que deu uma autonomia ao crime de feminicídio. Anteriormente, era uma qualificadora do crime de homicídio. Estava lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, que falava do feminicídio. Hoje não. Hoje o feminicídio é um tipo próprio. E mais ainda, a pena exacerbada, 30 a 40 anos. Outros delitos que também são crimes dolosos contra a vida. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação, infanticídio, e os artigos 124 a 128 falará do aborto, que também é submetido a julgamento pelo tribunal do júri. O que nós costumeiramente estamos vendo, e foi uma construção doutrinária, talvez até mais, talvez jurisprudencial, as questões de dolo eventual para os crimes, nasceu para ser crime de trânsito, mas hoje se aplica a teoria do dolo eventual e está sendo submetida ao tribunal do júri. Por exemplo, nós temos acidentes automobilísticos que, em tese, são culposos, previstos no Código de Trânsito. Entretanto, se aquele que conduz seu veículo não emprega alguma relação de cuidado, se está embriagado, se está em alta velocidade, se evidenciado que ele, embora não querendo o resultado, mas agiu para a produção dele, pode sim entender que ele praticou o crime por dolo eventual e será também, nessa hipótese, submetido a julgamento pelo tribunal do júri. E aí a defesa, muitas vezes a defesa não consegue falar que não houve o fato. Não dá para fazer uma tese, por exemplo, de negativa de autoria no tribunal do júri. Muitas vezes é filmado, muitas vezes o seu carro está lá, muitas vezes você ficou preso às ferragens, não há como sustentar em plenário uma tese de negativa de autoria. Falar, olha, não fui eu. Mas dá, por exemplo, para sustentar e tentar aí tirar o dolo eventual. Dizer, olha, não estou negando o fato, entretanto, eu agi de forma culposa, não por dolo eventual. Hoje a ideia não é falar de teses do tribunal do júri, é para falar um pouco mais de questões práticas. Eu sei que quem esteve aqui na primeira parte do evento, tivemos um professor, um colega que veio falar da oratória do júri, que é também bem importante, mas hoje a gente vai abordar outros aspectos para a atuação do advogado criminalista no tribunal do júri. Pessoal, também quem estiver anotando, ao final eu vou deixar as redes sociais, tá bom? Pode me mandar aí a mensagem que eu respondo. Eu só vou pedir o número do Pix, vou passar para
para você passar o material. Mentira, é gratuito, eu terei o maior prazer em compartilhar com vocês. Confesso aos senhores que eu fiquei procurando a imagem, né, para colocar aí para falar do tribuno do júri. E aí fiquei preocupado também com a questão de direito de imagem. Notem, né, que é esse mesmo palestrante que vos fala que está lá, né? Então, provavelmente, os outros foram meus alunos, eu acredito que não vai ter problema, mas eu não vou me autoprocessar, né? Então, primeiro, como é que se forma um tribuno do júri? O que é necessário para se tornar um tribuno do júri? Alguns conceitos aqui são indispensáveis. Precisa conhecer o Código Penal, evidente, né? Até porque parte da teoria que os senhores vão utilizar estão no Código Penal. E quando eu falo conhecer o Código Penal, não é só a parte especial, a partir do artigo 121. Até porque parte da teoria ou parte da tese defensiva teremos que nos valer da parte geral, né, que está lá no artigo 1º até o 120. Por exemplo, se a gente for falar de legítima defesa, de estado de necessidade, de desistência voluntária, isso tudo, esses conceitos estarão onde? Lá na parte geral. Então, é indispensável o conhecimento desses dispositivos. Tá bom? Precisa, obviamente, conhecer também do Código de Processo Penal. Lembra que eu disse no início? Todo procedimento atinente ao processo do júri ou procedimento do júri está lá no Código de Processo Penal, artigos 406, artigos 497. Precisa conhecer inteiramente. Por quê? Muito do que acontece na plenária, durante os debates, por exemplo, está lá no Código de Processo Penal, como, por exemplo, se fizer a leitura de algumas peças referente ao processo, essa peça tem que estar encartada nos autos. Então, veja, se você não tem esse conhecimento. Se você quiser juntar novos documentos, você pode fazê-lo desde que até 3 dias úteis antes da sessão, também está no Código de Processo Penal. Então, vejam, tem que conhecer o Código de Processo Penal. Obviamente, Constituição Federal também, né, isso é indispensável. Tanto é assim que é uma das primeiras disciplinas que nós temos enquanto graduantes, né, Constituição Federal. E aí eu trago algumas coisas também que vai fazer parte da formação humanística do tribuno do júri. Porque não adianta eu ser um juiz ou um tribuno legalista, ficar pautado apenas e tão somente em leis. Eu preciso ter uma carga humana, eu preciso compreender quem é o meu cliente, eu preciso compreender quem é a vítima. Para quê? Porque, notem, o conselho de sentença que eu disse no início, ele é formado por pessoas do povo. Na grande maioria das vezes, sequer tem formação jurídica. Aliás, acrescento sem exagero algum, na grande maioria das vezes, os jurados sequer querem estar lá. Torcem para não ser sorteados para voltar para casa. Porque, vejam, ao jurado não é dado a faculdade de não servir, de não ser jurado. É uma convocação, é um serviço obrigatório. Só dispensável se ele tiver alguma doença, algum problema e justificar com atestado, ou, às vezes, eles vêm e falam, olha, eu estou com uma pessoa doente em casa, e aí adquiriu-se um costume nos tribunos, que aí anota, você vai falar, olha, jurado tal pediu dispensa. E aí, se tiver 2, por exemplo, aí anota uma na minha relação e uma na relação do promotor de justiça. Tá? Então, você precisa ficar atento. Por quê? Como é que o juiz faz? Ele sorteia lá, né, e não é digital, é um sorteio mesmo, é uma urna que vai com o nome do jurado, o juiz sorteia, ele puxa o nome. Quando puxa o nome, o jurado fica de pé. Né? Então, se você não está atento, é aquele que pediu para ser dispensado. Veio até você, embora você não tenha obrigação de dispensá-lo. Mas se ele pede para você, doutor, você pode me dispensar? Estou com 3 crianças em casa, doentes, hoje. É a grande final, né, do meu time, do meu coração. Você pode me dispensar para eu ir para casa? Aí quando o juiz fala, fulano de tal, você fala, aceito. Ele vai ser jurado. Imagina a felicidade. Imagina o voto dele, né? E eu digo isso, como eu disse, essa nossa fala de hoje é amparada em prática. Eu já fiz isso, né? No começo, esqueci, aceito. Adivinha o sorriso que ele veio vindo até mim? Não precisa nem perguntar qual o voto dele. Ele nem olhava para mim. Enquanto os debates, ele ficava assim, nem olhava para mim. Eu falei, já perdi, né? Não adianta.
né? Não adianta. Nem perguntei quem ia jogar, qual era o time do coração, né? Menos um voto. Embora seja uma prática não obrigatória, é comum a gente dispensar. Mas por que eu estou falando um pouco disso para você? E isso não está no Código Penal, isso não está no Código de Processo Penal, isso não está na Constituição Federal, isso não está em livro algum. Onde que é ensinado? Na prática, né? Então, na prática. Pouco de sociologia é desejável, né? A sociologia, o que ela faz? Estudar sociedade. Porque, embora outros defendam o contrário, e de verdade, eu faço tenho 20 anos de advocacia, há 18 anos eu estou inscrito no convênio da Defensoria Pública. Não sei se vocês conhecem o convênio da Defensoria. Quando a Defensoria não consegue atender a população carente, existe esse convênio no qual é designado o advogado nele inscrito, né? Ou quando a Defensoria já está defendendo alguém, e aí tem uma colidência de teses, e aí também não é nomeado alguém da Defensoria. Ou seja, você vai advogar para uma pessoa que você nunca viu, que não sabe que tipo de delito ela cometeu. O primeiro contato que você tem não é com o cliente, é com um processo, porque você recebe um ofício, ou uma nomeação, ou uma publicação que você foi nomeado, e você lê o processo, ou deveria ler, e vai falar com ele. E o que você vê nesses casos, que infelizmente, na grande maioria das vezes, esse agressor, esse réu, esse delito, né? Obviamente, ele tem grande participação nisso, mas faz parte do convívio dele, né? Então, não tem como vocês não saberem um pouco de sociologia, querer aproximar, entender o problema dele. A gente vai falar um pouquinho mais desses cuidados, mas é desejável também para o tribuno do júri, já que a gente está falando da formação do tribuno do júri. Vitimologia. Estudem, mas tomem cuidado para sustentar essas teses em plenário. É bom os senhores saberem, tá? Embora seja uma ciência, é um estudo sério. Vocês encontrarão um estudo, por exemplo, que vai dizer que algumas vítimas estão suscetíveis a delitos, especialmente sexuais, enfim. Tem algumas patologias em que a vítima até tem não só desejo, mas adquire uma admiração pelo seu agressor, né? É bom vocês saberem disso, mas tomem cuidado, não usem. Tá? Até porque a gente vai falar que hoje tem dispositivos legais para a gente não falar, aspas, mal, ou ver o que vai falar tanto da vítima como das testemunhas. Mas é desejável que os senhores tenham esse tipo de conhecimento. Para quê? Os senhores têm que ter uma visão geral, uma visão humanística. Saber penal e processo penal e a Constituição Federal, isso é fácil. Difícil é entender aquele que está sendo julgado, difícil é se colocar no lugar da vítima. Então, isso, precisa de verdade dessa carga humanística para você fazer a defesa de alguém que está sendo acusado por aquilo que eu digo que é o segundo bem mais caro do ser humano. Tirando a vida, a liberdade é um bem muito caro a nós confiado. Então, a gente não pode ser irresponsável a ponto de assumir uma defesa primeiro condenando, né, ou pré-condenando aquele que será submetido ao tribunal do júri. Porque, vejam, para o advogado, e nessas situações, às vezes é muito mais difícil. Eu costumo brincar que ele já entra perdendo de 9-0, 7 dos jurados, promotor e o juiz. Às vezes, o réu intima a sua mãe para ser testemunha, nem ela o ajuda, né? E falo isso de verdade. Eu não gosto de levar, né? Uma vez eu levei, e aí não é fofoca, é verdade, né? Não vou falar o nome. Porque advogado, você sabe, está lá no nosso código de ética, a gente não pode falar mentira, né? A nós é vedado proferir inverdades, né? Muito bem. Eu entrei e falei, não, doutor, pode trazer minha mãe. Eu falei, meu amigo, eu não gosto, né? Isso não dá um azar danado levar a mãe. Não, pode ver, não tinha testemunho, não, pode levar minha mãe, né? Tá. Por que eu não queria levar, né? Porque ele tinha lá alguns registros enquanto menor infrator, né? E aí, às vezes não tem nada, mas o promotor nem deveria falar sobre isso, mas vai falar, está nos autos, pode falar, né? Não é ilegal falar. Muito bem, foi ele. Não tinha nada, a prova estava boa, né? Aí o promotor começou, né? Aí chamou a mãe do réu, aí entrou uma senhora, né? Simples, cabelo longo, com a Bíblia debaixo do braço, sentou, aí começou a fazer as perguntas, falou, como é que vi, né? O João Manuel, vou dar um nome simbólico, como é que está o João? Ah,
trabalhador, eu não sei nem como é que se envolveu nisso, trabalha, sai cedo, né? Trabalha ajudante de pedreiro, vai para a igreja comigo, está indo para a igreja, está indo para a igreja agora. Promotor. Tá. E quando ele era menor? Vixe, aí, meu Deus do céu. Me deu trabalho demais. Toda hora eu tinha que ir na delegacia e vivia em briga. Meu Deus do céu. Acabou. Porque veja, pessoal, quem vai julgar é os jurados. Quando ela falou isso, eu olhei para o jurado, a jurada já estava assim, né? Foi condenado. Eu avisei. Então, eu acho que essas coisas a gente precisa dividir, né? Diz a quem está sendo acusado, olha, eu tenho um pouco mais de experiência, isso normalmente não dá certo, não é bom. Até porque, assim, né? Primeiro que ela não vai ter o critério de ser testemunha, porque é a mãe. Mas sendo ouvida, porque sempre quando o depoimento é contrário, é prejudicial, né? Porque se é favorável, mas a testemunha era dele, é óbvio que ia falar bem. Mas imagina a mãe prestar esse depoimento, acabou, né? Então ele ficou sem credibilidade. Então você precisa estar sabendo, isso ajuda um pouquinho, né? Então uma prática investigativa também ajuda, né? Ir atrás, tenta conhecer o local, né? É se colocar no lugar das partes, para entender o que realmente poderia ter acontecido, para entender o local. De repente, embora tenha tido perícia, ou às vezes não teve perícia de local nenhum, porque não se engane, viu, pessoal? Quando às vezes não é um caso midiático, você acha que, infelizmente, a perícia vai lá 3 vezes? Não. Você acha que vai ter lá o luminol? Não vai. Tá? Isso, para pessoas comuns, não tem. Tá? De verdade, não tem. Então, às vezes, é bom você conhecer o local, ver se, de repente, é verossímil a alegação do seu cliente. Você será o primeiro avaliador do que ele dirá. Tá? Porque o que acontece? Nessas práticas de fazer a defensoria, às vezes, infelizmente, o seu cliente ele já está envolvido no sistema prisional e, às vezes, ele bola a tese, porque, assim, eles ficam especialistas. Tá? Ele sabe fazer cálculo de progressão, eles sabem teses defensivas. Às vezes, você vai ter o primeiro contato com ele, ele entende, fala, não, doutor, acho que o senhor está certo. Eu vou confessar, não tenho o que falar, né? Ou outra pessoa viu, não tenho o que falar. Se outra pessoa viu, eu vou confessar, porque pelo menos mostra credibilidade, eu vou usar o benefício da confissão, porque ajuda a reduzir a pena. Aí você vai falar com ele 2 meses depois, ele falou, doutor, você é réu, confesso, não. Você vai falar, não, mas o que você vai falar? Não, mas aí o que eu vou falar? Eu vou falar que ele estava com a faca e veio contra mim. Nossa, ele já está com uma versão de Matrix para a defesa, porque muda, pessoal. Por isso que eu falo para vocês estudar um pouquinho, né, de sociologia. O meio influencia, sim, tá? Infelizmente. São questões que a gente precisa saber e a gente jamais vai encontrar isso nos bancos acadêmicos e na literatura. Ainda da formação do tribuno, né? Precisa ter um compromisso ético profissional. Então, assumiu a defesa. Primeira coisa, estude os autos, né? Precisa conhecer tudo dos autos, tudo. E aí, não seja vocês a incutir fatos ou alegações na defesa. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Às vezes ele vem, te faz uma narrativa, e aí não é papel do advogado melhorar essa tese, não é papel do advogado falsear a verdade, não é papel do advogado mentir. Às vezes ele te apresenta uma tese, você vê que isso não é verdade. Você fala, meu amigo, isso está difícil de acreditar. Olha, conta para mim o que realmente aconteceu. Se ainda assim ele persistir na tese, aspas, fantasiosa, você adverte ele, fala, olha, é mais difícil isso acontecer. Porque o que acontece? Na maioria das vezes ele vem, não, doutor, não dá para falar que é legítima defesa? Digo aqui a vocês, a tese de legítima defesa é seguramente uma das teses mais difíceis de sustentar. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado com isso. Então, o alerta fala, não, olha, a gente pode brigar para tentar quebrar ou afastar uma qualificadora, né? Negativa de autoria, por exemplo. Gente, se alguém falou que viu, como é que vai sustentar negativa de autoria? Né? Então, às vezes, você perde a opção de sustentar uma tese boa porque deu
ouvidos a ele. Mas se ainda assim ele dizer, doutor, é isso mesmo, eu falo, então tá bom. Por quê? Porque se der errado, e é bem provável e possível que dará, ele vai ficar tranquilo, porque você fez o que ele queria que fosse feito. Agora, se você fantasiou uma tese, se foi você que incutiu, se foi você que construiu uma tese, ele vai te responsabilizar, pode ter certeza. Então, alerte, fala, olha, já fiz bastante júri, olha, eu conheço mais ou menos como é que vai esse juiz, como é que vai esse promotor, vamos com a verdade, vamos por mim, tá? Porque se você colher algum fruto disso, excelente. Mas também, se não der errado, você pode sair de lá e ficar tranquilo, porque você deu o seu melhor e não prejudicou o seu cliente. Senso de responsabilidade, né? Por quê? Notem, né? Vejam, se você vai atuar como assistente da acusação, você vai estar atuando em respeito à vítima, os direitos da vítima, a vida. De outro lado, mas não menos importante, se você vai atuar na defesa do réu, você está salvaguardando, você está atuando em prol da liberdade dele. Ele lhe confiou a liberdade. Temos que necessariamente ser responsáveis, ser diligentes, ser estudiosos. E aí, cumprir prazos, vai conversar com ele. Veja, se não consegue ir até onde ele está, hoje a gente tem a videoconferência, mas não deixe nada para cima da hora, porque para nós não é e não deveria ser, esse é o conselho que eu dou para você, mais um processo. É o processo. Se em todas as áreas já é requisitado advogado, já é esperado advogado, diligência, para nós, advogados criminalistas, para quem atua no tribunal do júri, mais ainda, porque, veja, senhores, é a liberdade de um ser humano que foi confiado a nós. E é nosso papel, né, esse senso de responsabilidade, agir com zelo, com destemor, tá? Empatia, né, a gente vai falar um pouquinho, né, da empatia. Por quê? Mas eu nunca vou cometer crime. Eu costumo falar, né, e tenho grandes casos aí que felizmente ou infelizmente vão para a mídia, que na grande maioria das vezes acaba sendo uma condenação, né, privada, muitas vezes sequer apurou-se, está em investigação, mas a mídia prefere, parte dela pelo menos, execrar, né? Enfim. Mas se coloque no lugar do cliente, né? Será que a gente queria ser atendido por alguém dessa forma? Estudem, né? Por quê? Como eu disse, olhe os bens que são colocados em nossas mãos. Falando um pouco e já entrando nas questões práticas. Primeiro, vamos aí, não sei se vocês acompanharam, existiu algumas transformações para quem é tribuno do júri, né? Então, por exemplo, já funcionou para mim, mas hoje já não pode sustentar a tese de legítima defesa da honra, né? Nós tivemos aí uma DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental 779, que proibiu a tese, qualquer fase do processo, da legítima defesa da honra. Eu não sei se é claro para todo mundo, mas eu vou dar aqui em poucas palavras um exemplo. Aquele sujeito, por exemplo, que ia, né, de repente, trabalha o dia todo, a mulher ficava em casa, e um dia desse resolveu sair mais cedo e fazer uma surpresa para sua esposa. Chegou em casa, estava sua esposa com o vizinho no sofá, né? O que ele teria que fazer? Vender o sofá, não é isso? Não, mas não. Se, por exemplo, né, ao invés disso, ele preferiu, né, lavar a sua honra com sangue, matando ou tentando matar os dois, lá no passado essa tese era tranquila. E, pasmem, ainda em dias atuais, essa tese poderia ser sustentada, e mais ainda, e algumas vezes, era reconhecida pelo conselho de sentença, pelos jurados. Porque, notem, eu não disse que o conselho de sentença é formado por populares. Imagine, por exemplo, se é formado lá por uma maioria de 4 homens que, de repente, se colocam na mesma situação, que não venderiam o sofá. Imaginem. Que, ao invés disso, o correto seria lavar a sua honra com sangue e, por isso, ele teria, sim,
agido corretamente, o tribunal do júri poderia, sim, reconhecer a tese de legítima defesa e absolvê-lo. E quem levanta a tese é o advogado durante os debates. Pode, inclusive, inovar, né? Porque tem a primeira fase do júri, né? Tem o inquérito policial, tem a ação penal, tem a denúncia, a ação penal, a decisão do juiz, né, para levar o réu a julgamento, a pronúncia, né, para levar o réu a julgamento. E no júri, quem vota são os jurados. Mas a tese defensiva ela é construída pelo defensor, que pode, inclusive, inovar no dia, pode sustentar qualquer tese diferente da que fez anteriormente. Justamente porque, lembra que eu disse? Vige lá o princípio da ampla defesa ou qualquer outra que eu disse? Contraditória e ampla defesa, né? Muito bem. Então, veja. Pode, poderia, podia. Hoje pode? Hoje não pode mais, tá? Nem de forma escrita, nem de forma verbal durante os debates. Por quê? Sob pena de nulidade e ter responsabilização, inclusive, do profissional que a sustentar, sob pena, inclusive, de dissolver o conselho de sentença. Então, veja, essa tese não pode mais, tá bom? Uma outra questão que ocorreu agora em dias atuais, que eu disse ainda há pouco, feminicídio, que era uma qualificadora do crime de homicídio, né, nós tínhamos lá o artigo 121, aí tinha o parágrafo 2º que tratava das qualificadoras, ou seja, situações que majoravam, qualificavam o tipo, e lá no inciso 6 começava a falar do feminicídio. Hoje, né, se você é daquele que comprou um código em janeiro, em fevereiro, sabe que se olhar agora, já está diferente, né? Já está diferente. Por isso que a dica é, eu falava para os meus alunos, não precisa comprar código, né? O que vocês fazem? Pega na internet, lê, né, no telefone, enfim, porque já está desatualizado. Se vocês notarem lá, nós já temos hoje o 121A, que vai falar lá do feminicídio. Hoje o feminicídio é um tipo próprio, é um delito autônomo. E a reprimenda, né, como eu disse, de 30 a 40 anos. Então, atenção a esse delito também. Outra coisa também, novidade também esse ano. Não sei se vocês acompanharam, como era feito antigamente. O réu respondeu o processo solto, ainda que condenado, reconhecida pelo júri, ele continuaria, provavelmente, responder o processo em liberdade. Por quê? Porque ainda a sentença não tinha transitado em julgado. Naquela época, reconhecia-se o princípio da inocência. O princípio, quando a gente aprende lá nos primeiros degraus, já no primeiro ano, não diz lá que todo mundo só é culpado quando a sentença penal transitar em julgado? Não nasce daí o princípio da inocência? E, infelizmente, o STF, que é quem deveria guardar a nossa Constituição Federal, mudou o entendimento, dizendo que não, que hoje, qualquer que seja a pena, nós tivemos o pacote, antes disso, nós tínhamos o pacote anticrime, que falava quando a pena era maior que 15, aí podia prender, né? Hoje não. Hoje, julgando um recurso especial 123.235.340, que virou um tema de repercussão geral, né, o tema 1068, diz o seguinte: qualquer que seja a pena, se o tribunal do júri reconheceu pela condenação, o réu está preso, já sai de lá preso, não volta para casa. Ainda que, veja, o tribunal do júri, embora tenha essa nomenclatura tribunal, a gente está falando do quê? De primeira instância, né? Então, veja, do tribunal do júri nós temos pelo menos o 2º grau de jurisdição, o Tribunal de Justiça, teríamos aí, quem sabe, o STJ ou o STF, mas não, mudou o entendimento. Qualquer que seja a pena, seu cliente, e aí já falem com ele, tá? Normalmente eu já falo com ele, eu falo, olha, o entendimento hoje está esse, é assim, senha do banco, já deixa um procurador, né? Outra dica, né? Trata já de acertar os honorários, né? Mas fale para ele, fala, olha, existe hoje o entendimento de que você pode sair de lá preso. Ou melhor, não sai de lá, né? Vai de lá recolhido ao estabelecimento prisional. Para que ele
modele sua vida pensando que depois do julgamento ele pode não retornar à sua casa. Tá? Então, infelizmente, nós tivemos aí, meu dizer, uma relativização, né? Relativização do princípio da inocência, e o tema diz exatamente o seguinte, que não fere o princípio da inocência. Enfim, né? Outra coisa, respeito à dignidade da vítima e testemunhas. Os artigos 400-A e 474-A do Código de Processo Penal, ficou um P a mais ali, né? É bônus. Eles vão dizer que não é permitido, em qualquer fase, na arguição, no questionamento, durante o depoimento, não fala mal, mas criticar a vítima, deixá-los em situação vexatória, né? Inclusive, estende o 474-A para as testemunhas também. E aí, eu diria a vocês que o advogado perdeu um pouco também, né? Porque a gente não precisa atingir pessoalmente as testemunhas. Mas veja, por exemplo, que algumas perguntas, e é assim que funciona, não sei se você sabe, no tribunal do júri, não é o juiz-presidente que faz a pergunta para a testemunha. Nós fazemos a pergunta diretamente para ela. Então, se ela está mentindo, e quem não tem o hábito de mentir, esquece até o nome na hora. Tá? Digo a vocês, por isso que eu disse lá no início, não cabe a nós falsear a verdade ou apresentar uma tese mirabolante, porque quem não tem o hábito de mentir, quando chega lá diante do juiz, e aliás, antes do depoimento, o juiz, né, ele presta o compromisso e vai dizer, se mentir, sairá daqui presa. E acontece, viu? Já aconteceu. Sairá daqui presa. Se ela não tem o hábito de mentir, se for lá para mentir, quando o juiz pergunta qual é o seu nome, ela já está... e você já vê suando assim, ó. Aí você fala, pronto, deu errado. Né? Eu avisei. Né? Mas falando das testemunhas, eu tive um caso, por exemplo, em que eu defendi, era um ex-policial militar, a acusação era de que ele estava usando uma touca ninja, né? Sabe aquelas toucas que envolvem todo o rosto, mas que a testemunha ocular tinha visto o braço dele, branco, né? O braço branco dele, desferindo tiro que vitimou, não, foi um homicídio tentado. Muito bem. Não foi uma vítima fatal, mas ficou muito tempo em repouso, internado, e não conseguia se expressar, né? Ficou em coma. Meu cliente, né? Veja, relato das testemunhas, braços brancos, meu cliente negro. Veja, pior, foi indiciado, foi pronunciado, pior, foi a júri, por isso, a acusação vinha braço branco, testemunha ocular que viu, braço branco, meu cliente, braço preto. Mas por quê? Porque já era um ex-policial militar, foi demitido ao bem de serviço público, então já tinha uma tarja sobre o seu peito que, talvez, em razão disso, o colocou lá. Tá bom. E aí ouvimos a mãe do réu, né? E a mãe do réu disse, olha, meu filho, enquanto agonizava no hospital, ele disse quem foi o autor dos crimes. Eu falei, conte-me mais. Né? Porque o cara, braço preto, né? O cara branco, enfim. E aí a beleza do júri, né? Porque você pode pedir para ele exibir o braço, né? Muito bem. Eu falei, tá, mas me conta uma coisa aqui. A senhora acabou de falar, né? Está escrito lá quando a senhora foi ouvida na delegacia, né? Lá nos primeiros degraus, logo no início da investigação, que o seu filho estava em coma, né? Que ele não pronunciava nada. Me diga como é que ele disse que foi aquele senhor lá, né? O réu, quem foi o autor dos disparos. Ele não falou verbalmente, mas ele piscava com os olhos. Falei, pronto, nem tinha ainda, né, saído do filme do Chico Xavier, não tinha nada. Né? Eu falei, mas com os olhos ele disse, eu falei, sem pergunta, falei, tá, não é impossível, né? Impossível. E aí nos debates, né? E aí não falei mal, mas deixei evidente, falei, nossa,
Curioso, excelência, sem mais perguntas. O promotor nem quis fazer mais pergunta depois disso, né? Muito bem. E aí, ele, infelizmente, né, a vítima acabou falecendo, estava presente lá a mãe, né, e 2 filhas da vítima. E lá, a plenária do júri é como se fosse aqui, só que tem uma cancela que, se você der uma esbarradinha assim, cai. Muito bem, né? Depois disso, eu nunca mais critiquei policial militar. E vou falar já, né? Muito bem. E aí, durante os debates, eu falei, olha, inclusive, provoca estranheza alguém se pronunciar piscando os olhos. Quando eu falei isso, né, eu só vi o policial militar deixando o réu, vindo correndo, porque a senhora estava pulando a grade e ia me pegar já. Entendeu? Então, graças a Deus, eu fui salvo pela polícia militar. Mas vejam, não precisei falar mal da vítima, né? E nem pode falar mal da vítima, por exemplo. Mas eu já vi júri, não, hoje ele não está mais no júri promotor, porque ele dava um pouco de problema, né? Foi o mesmo promotor que processou o Tiririca, dizendo que ele não tinha diploma, enfim. O cara dava problema. Ele falava, doutor, eu sou fiel a quem me remunera. Ele já foi defensor público, aí deu um pouco de problema, era promotor, também deu um pouco de problema. Mas o que ele falava, né? As testemunhas, o réu estava preso, né? E réu preso é direito à visita íntima, né? Não tiraram, pelo menos agora, né? Começaram a mexer nisso. E a esposa dele acabou ficando grávida enquanto o visitava. E o promotor disse, inclusive a senhora que está grávida, quem vai pagar a conta são vocês, jurados. Falou isso para a testemunha. Aí, na hora, eu falei, excelência, eu não tenho mais condições de continuar, né? Pedi para conseguir na ata, não deu para terminar desse jeito. Mas, veja, hoje ele responderia processo crime por isso. Hoje não pode fazer isso. Né? Então, não é papel nosso, acho que nem precisaria. Né? Então, acho que o advogado tem que agir com probidade, com ética, né, com honradez. Acho que pode e tem como tirar o que é preciso sem que atinja a honra de alguém, enfim. Se ela está mentindo, é uma outra coisa. Agora, fazer isso voluntariamente, de verdade, eu acho que não é papel do advogado. E júri, é aquilo que a gente fala, por isso que o advogado tem que ter uma formação não só de textos legais, porque júri acontece tudo, né? Normalmente o pessoal do escritório pergunta, e doutor, o que você vai falar? Eu falo, não sei, nem começou ainda, eu não sei nem se vai ter, eu não sei se eu vou apanhar, né? Não sei se eu vou ter que bater, eu não sei se o réu vai mudar de ideia, né? Não sei. Então, você tem que estar preparado para tudo. Por isso, importante eventos como esse, para a gente trazer um pouquinho dessas necessidades que vão além do conhecimento frio da lei, porque júri, a gente costuma dizer, é onde o advogado criminalista tem que colocar tudo que aprendeu e mais um pouco. E nem sempre é suficiente. Né? E nem sempre é suficiente. Um pouco mais, falando aí dos cuidados que o advogado precisa ter no plenário do júri. Eu trouxe aí para vocês o artigo 422. Normalmente a gente fala a fase do artigo 422. O que é isso? Quando o réu é pronunciado, né, quando sai a sentença, o juiz não condena. O juiz ele pronuncia, ele diz lá que está presente a materialidade, ou seja, o crime aconteceu e que tem ou existem indícios suficientes para dizer que aquele autor foi o autor dos delitos. Tá? Então, aí o juiz intima para que 5 dias, tanto a acusação como a defesa, arrolem testemunhas e requeiram o que entender de direito. E aqui a gente pode pedir tudo. Posso pedir para renovar a perícia, que vai ser avaliada ou não. Posso e devo arrolar testemunhas. Posso pedir reconstituição do crime. Posso pedir para levar instrumentos do crime, a arma do crime para apresentar. E o que eu fazia aqui? Né? Já naquela época, eu pedia para que o réu, quando preso, comparecesse em juízo com aquelas roupas características de quem está cumprindo pena provisório ou de forma definitiva. Eu pedi aí, por quê? Porque uma vez que eu registrei, se o juiz negar, eu vou fazer o júri tranquilo, mas vou alegar nulidade depois. Por quê, pessoal? Entenda uma coisa. Quanto à roupa. Quem condena não são os jurados? Que não tem, na maioria das vezes, formação jurídica? Muito bem. Imaginem vocês que está indo, né, não sabe nem o que está acontecendo, está indo lá. Te pediram para sentar.
te colocaram lá 200 folhas para você ler um processo porque você vai julgar um semelhante. Aí você vê chegar lá, trazido por policiais militares, de cabeça raspada, camiseta branca, calça caque, a cabeça dele vai estar abaixada, porque é assim que dizem para ele, abaixa a cabeça aí, e não pode encarar ninguém não, senão já sabe. E vejam, na maioria das vezes, o júri é 13h, ele está lá desde as 6 horas da manhã. Sabe por quê? Porque eles saem recolhendo todo mundo, deixa lá, né? Fica lá 6 horas, e depois, quando for embora, tem que esperar todo mundo acabar o júri para voltar para o estabelecimento prisional, né? É assim que faz, é assim que acontece. E dizem para ele nesse momento, pode encarar ninguém não, né? Você sabe, né? E aí ele fica o dia, a audiência toda assim, com a cabeça baixa. Então você, que nunca foi para a plenária do júri, que está vendo, que está participando de uma audiência pela primeira vez, está vendo alguém ser julgado por suposto crime contra a vida, calça K, camiseta branca, camiseta raspada, policiais atrás dele, foi ele, você vai pensar. É lógico que foi ele. Na dúvida, foi ele. Então, para tentar tirar essa imagem negativa, eu já pedia antes para que, óbvio, a gente levava as roupas, né? E ele, na maioria das vezes, o juiz permitia que trocava a roupa dele. Algema, né? Tem colega que briga muito para tirar a algema de quem está sendo processado, quem vai ser julgado naquele dia. E aí, cautela nisso, cautela. Tem juiz que já pede para tirar. Cuidados com os requerimentos, por quê? Né? Quando o juiz não tira, embora a gente tenha uma súmula vinculante que fala que tem que tirar, quando o juiz não tira, já tem o despacho pronto, o juiz dirá lá que não tem funcionários suficientes para garantir a segurança dos demais, dos jurados, do promotor de justiça, do juiz, e acrescenta, inclusive, da própria segurança dele. Aí eu fico pensando, o cara, como é que ele é perigo, ele oferece perigo a si próprio, mas tudo bem, né? Normalmente é assim que vem o despacho. Entretanto, tem oportunidade, se o réu é julgado com certa periculosidade, por exemplo, matou policiais militares, já tem crimes anteriores. Às vezes você pede para tirar a algema dele, sabe o que o juiz fala? Defiro a retirada das algemas. Aí ele pede, o que ele faz? Por encarregado da guarda, né, que são policiais militares, é a escolta, né, quem faz esse policiamento aqui em São Paulo, ao invés de ficar 2 atrás dele, fica 6, por exemplo. Vocês acham que quem está indo pela primeira vez lá, os jurados, como é que vai olhar isso? Fala, lá, tá vendo? Perigoso. Ó, quantos policiais precisa estar lá para segurar o cara? Certeza que foi ele. Cabeça raspada, calça caque, camiseta branca, 6 policiais atrás dele. Foi ele, certeza. E se piscar, eu pulo daqui, o jurado vai falar ainda. Então, avaliem, tá? Avaliem de verdade. Conhecer os autos, parece brincadeira, mas precisa ler o processo. A gente até fala uma expressão, ter que cheirar os processos. Porque, vejam, já aconteceu comigo, de às vezes o promotor fazer referência a folhas que não está no processo. Às vezes o promotor fala, não, a perícia foi realizada e falou que foi ele, que o disparo foi dele. E não tem perícia. Acontece. Então, vocês têm que cheirar o processo. O que eu faço normalmente? Eu faço um índice, né, levo, embora seja hoje o processo é digital, enfim, mas as principais peças estarão impressas, eu vou saber exatamente onde está, o que é, precisa fazer isso. Para quê? Para não ser surpreendido. E digo mais, lembra quando eu disse a vocês que a gente precisa conhecer o Código de Processo Penal? Lá também diz que se alguém fizer a leitura ou a referência de alguma peça, você pode exigir para aquele quem está lendo que lhe diga onde é que está aquelas folhas. Eu já escutei muito. Doutor, onde é que está isso? Às vezes ele se vira, não estudou o processo? Aí você tem que retrucar. Não, mas o artigo 474, talvez se eu não conheça, diz que eu posso questioná-lo quais são as folhas. Excelente, o senhor pode intervir? O juiz, opa, é comigo? Doutor, o que foi? Às vezes nem está. A prática é assim, tá? Às vezes nem está lá. Mas ele tem que falar quais são as folhas. E vejam, imagina ele fazer o levante, imagina ele apontar algo que não está lá. Aí você fala, está vendo? Não tem. Doutor, cadê as folhas que o senhor falou? Aí o promotor fala,
Ah, doutor, acho que eu me enganei, acho que era outro processo de semana passada. Aí vocês aproveitem isso. Excelência, o senhor pode esclarecer aos jurados que as folhas que ele fez referência não estão nos autos, que não aconteceu a perícia da forma como foi falado? Aí você fica, sou demais. Porque, vejam, júri é credibilidade. Então, se o promotor depois falar, você vai falar, olha, inclusive, o promotor quer enganá-los, quer levá-los a erro, vejam só, tem que usar tudo. Tá? E vale, pessoal, não é ilegal, tá? E nem imoral. Visitar o plenário antes do julgamento. Vocês precisam ir saber, conhecer o palco dos acontecimentos. Vocês precisam conhecer fisicamente onde tudo acontecerá. Hoje, por exemplo, na Barra Funda, né, por intervenção dessa presidência, aqui, hoje, todos os plenários da Barra Funda, a gente consegue levar, levando o pendrive, a gente consegue apresentar as peças no telão. Antes não era assim, tá? Como era antes? O promotor tinha TV e o advogado? Não tinha. Se quisesse, tinha que levar o seu. Aí você fala, né, e tive colega que brigou, falou, o questionamento era importante, era bom, falar, veja, o promotor é parte do processo? Ele é parte, né? Quem não é parte é juiz. Né? Então, o promotor é parte do processo, o defensor também é parte. Mas ele tem um computador e tem um telão e a defesa não tem. Mas o promotor não é um funcionário do Estado? E quem é? A gente também não remunera o Estado? Então eu também posso usar um monitor. E aí os embates, o promotor fala, não, mas isso é da promotoria. Eu falo, não, isso é do Estado. Você não pode levar o monitor para casa. E aí, graças a Deus, hoje, né, no plenário do júri, na Barra Funda, todas as salas têm um monitor que a defesa também pode utilizar. Tá? Então, mas vai visitar por quê? De repente, no interior não tem. Né? De repente, você que tem que levar o seu computador. De repente, tem horário certo para entrar. Então, vá antes. Né? Já vai fazendo ensaio. Ó, quando eu falar, o jurado está aqui, eu vou falar daqui, porque vai que cai o arroz lá, não dá tempo de escovar o dente. Né? Então, uma distância de segurança. Precisa conhecer o palco. Vá antes. Tá? Não chegue atrasado. Tá? Então, são situações que a gente precisa ver. Observar o promotor e o juiz que participarão do júri. O que é isso, pessoal? Vocês precisam conhecer como normalmente o promotor atua de verdade. Tá? Se normalmente ele é daqueles que fica gritando, se normalmente ele é daquele que utiliza toda 1h30 ou 2h30, se for mais de um réu em debates. Para quê? Para se preparar para isso. Como normalmente ele se dirige aos réus, se normalmente ele é ofensivo, se ele é respeitoso, vá conhecer. Se nunca fez uma tribuna, um júri com ele, conheça, vá procurar de colegas, vá antes saber como é que ele se porta no júri. Para quê? Não é para ser inimigo, mas ali você tem que conhecer, aspas, o seu opositor. Precisa estar sabendo. Para o quê? Para não ser surpreendido. Mais ainda, precisa conhecer as nossas prerrogativas profissionais. Tá? Então, onde elas estão? Lá no artigo 6º e 7º do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Lei, nosso estatuto. Precisa conhecer. Mais ainda, trouxe aí para vocês, tem que conhecer a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura, precisa conhecer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, dizendo, conheço juízes, conheço promotores, doutores aqui também conhecem. Eles conhecem nosso Código de Ética, eles conhecem nosso estatuto. Tá? Quantos despachos não vêm? Olha, se o advogado não cumprir, olha, advirto que é obrigação das partes, conforme o Estatuto da Advocacia, conheçam. Por quê? Por exemplo, na LOMAN, que é a Lei Complementar 35/79, lá no artigo 36, inciso 4, diz lá que o juiz ou o magistrado tem o dever de urbanidade. Urbanidade é tratar todos com respeito. Não é falar para você, não, eu sou juiz, você me obedece, cala a boca. Não, respeito. Respeito às partes, respeito a quem está sendo acusado, respeito às testemunhas, aos jurados. Tá? Então, diga a ele, não, doutor, o senhor está faltando com o dever do senhor. Tá? Inclusive, no dia sábado, essa hora da tarde, dia 14, o Wagner falou, e eu fui conferir a verdade, porque o Wagner falou que advogado não pode falar mentira, não fala em verdade, e está escrito. Né? Do promotor também, leiam, conheçam. Aqui em São Paulo, né,
a lei orgânica do Ministério Público é uma lei estadual. Então, é a lei complementar 734 de 93. Os artigos 169, 3 e 4 vai falar da questão da urbanidade, que o promotor deve dispensar as partes a investigados. Urbanidade, deve tratar todos com respeito, com zelo. Então, conheçam, pessoal, precisa conhecer isso. Porque quando você mostra que conhece, eu não tenho dúvidas que a outra parte, a parte adversa, vai lhe tratar com respeito. Tá? Em 20 anos de advocacia, eu nunca tive que acionar prerrogativas, nada. Por quê? Já entro na delegacia tratando todos com respeito. Né? Sendo advogado criminalista, e eu digo sempre a todos, desde quando ocupo a academia, quando dou cursos, mais importante do que ser advogado é parecer advogado. Né? Então, a criminalista, às vezes, acabou de se formar, o que faz? Advogado 24 horas, põe lá no Google, não é isso? Está lá, advogado 4 horas, 24 horas. Aí, 2 horas da tarde, está você lá no bar, né, tomando uma cervejinha, com a tequilinha, já está mais para lá do que para cá, né? Quase vindo embora, aí o Google funcionando, te adiciona, né? Toca lá seu telefone. O que vai você fazer? Vai atender a ocorrência, né? Já sem gravata, já perdeu um dos sapatos, né? E vai atender o quê? A ocorrência. Dá para ir assim, pessoal? Vocês acham de verdade que vocês vão ser tratados com zelo, com respeito? Não, né? Tomem cuidado. Eu, por exemplo, tomo cuidado hoje, a prática, né? Muitos advogados mais modernos aí, talvez, estão deixando até de usar gravata, terno, mas não sei, eu acho de verdade que alguns locais deveria se manter a regra, né? Você vê, enfim, mas são os senhores, né? Mas tem que parecer advogado, trate com respeito. Tratar com respeito não é ser submisso, não é pedir por favor, né? Não é chegar na delegacia, doutor, desculpa, viu, eu sei, não sei nem como falar. Desculpa, mas será que eu posso? Você pode fazer a gentileza de eu falar com o preso aí? Só se for incomodar, depois eu volto. Não está pedindo um favor para ninguém. É prerrogativa nossa se entrevistar com o preso, com quem está recolhido. Não? Então, doutor, boa tarde, tudo bem? Sou advogado, estou representando fulano de tal, quero falar com ele. Sabe que vocês vão escutar? Pois não, doutor, já vou ver. Isso. Vai mostrar que vocês sabem, vai mostrar o quê? Que você não está com medo. Nós nos estamos nos colocando em situação de submissão. Porque, às vezes, infelizmente, se o funcionário público for desavisado, ele aproveita disso. Né? E não é para ser assim. Tá? Então, conhecer as nossas prerrogativas é fundamental. Conhecer também o ordenamento jurídico que vige para promotor de justiça, para magistrado, é um quê a mais. E tem que saber. Tá? Saibam. E aí, vejam, já valeu a vinda de vocês aqui, daqueles que nos acompanham também depois pelo OAB Cultural. Né? Então, tem que conhecer. Cuidados no plenário. Né? Então, atenção nos debates de jurados. O que eu faço? Quando vai sendo sorteados os jurados que vão compor o conselho de sentença, eu anoto o nome. Né? Antes, o que eu fazia? Eu chamava pelo nome, mas depois eu mudei de ideia, né? Porque comecei a falar, doutor, mas você falou meu nome, né? Mas o cara está preso aí, né? Vai ser condenado. Falei, você está com medo dele, é isso? Vai ser jurado, está com medo dele? Aí eu parei de falar o nome. Embora o juiz já fale o nome, né? Mas atenção nos debates, aos jurados especialmente. E voltem sua atenção aos jurados, porque, notem, são eles que devem acolher ou não a sua tese. Ou, como queiram, são eles que têm que ser convencidos. Você consegue notar, por exemplo, se o que você está falando está agradando ou não. Né? Então, que a Valéria está aqui, ela sabe disso. Então, o jurado vai tomar café, a gente vai junto. Né? O jurado tossiu, saúde, Se o cara vai com a camisa de time do Corinthians, eu São Paulino, nosso Corinthians, você viu, quase rebaixado, mas nosso Corinthians está bem hoje, né? Claro, pessoal, o promotor também faz isso. O promotor serve café para jurado, tá? Já vi promotora de saia sentar na mesa e ficar cruzando as pernas para lá e para cá. Né? Então, às vezes, o salto incomoda, são coisas... Notem, pessoal, quem decidirá sobre o réu são 7 que, na maioria das vezes,
não têm formação jurídica, na maioria das vezes sequer querem estar lá. Deixa um ambiente confortável, né? Mostra que você é legal, porque, de verdade, para nós, é muito mais difícil. Ele tem a composição, o juiz e promotor do lado, ele fala, não, se o cara está preso, o cara é promotor, então o cara aqui está sendo acusado foi ele mesmo. Para a gente é mais difícil porque a gente tem que começar desconstruindo essa tese, temos que começar mostrando por que é que o réu está lá, não é porque ele está lá porque ele é condenado já, dizer que ele só está lá porque são eles, os jurados, quem dirão quem é culpado, quem é inocente. Precisa construir essa tese. E por que deve ficar olhando para ele? Tá? Porque, às vezes, o promotor, alguém de voluntária intenção, começa a falar baixo, ou às vezes está ruim mesmo, sabe? Às vezes fala mal, às vezes não tem uma oratória boa, de repente o jurado virou a noite na rua, às vezes alguém que trabalhou 24 horas, 12 horas e aí foi para o júri. Está sonolento, né? Eu tive exemplo, e aí, como eu disse, né, mais um exemplo aqui, começando a falar, não estava bom o júri, de verdade. Acho que, de verdade, nem a mãe do réu acreditava na tese dele, e eu, sim, né, porque eu falo para vocês, eu nunca perdi um júri, né, nunca. Só os réus, às vezes, alguns são condenados, né, mas eu mesmo nunca perdi. E aí, você está falando, enfim, aí chegou a minha vez, estava lá o jurado, né, eu já estava de olho nele, porque eu vi que ele estava meio... Sabe, quando a pessoa começa a virar assim, começa a esticar, eu falei... Aí comecei a falar, aí o jurado dormiu. Aí, falando de novo, deu outro, dormiu. Falei, excelência, nós temos um caso de nulidade aqui, o jurado tal dormiu. Aí, na hora, quando eu falei o nome, o jurado... Não. Aí o juiz, né, quando você fala o juiz, imagina, o júri começou 9 horas da manhã, 8 horas da noite, a gente lá, né, já na hora dos debates, né, que é o que antecede depois a votação, aí o juiz olhou para mim, doutor, eu já pensando, né, estava condenado. O cara não estava nem prestando atenção no que eu estava falando. Falei, tá vendo, meu irmão? Mas você é condenado. Aí o cara deu cochilado. Eu falei, excelência, nulidade, cochilou. Então, doutor, mas você sabe que se eu tiver que constar isso em ata, a gente vai ter que dissolver o conselho de sentença. Eu falei, puxa vida, excelência, né? Todo mundo veio aqui cedo, né, doutor? Aí o juiz, né, falou, não, vou perguntar para o cara, né? O cara vai falar que não, lógico que não, né? Ficou até surpreso, até acordou na hora. Sabe quando o cara acorda assim e fala, nossa, é igual, lembra quando você está no ônibus ou no metrô, você passa da estação, você, nossa, o cara está desse jeito, assim, espertão. Aí, o cara levantou, o juiz falou, fulano de tal, você dormiu? Ele falou, excelência, eu dormi não, mas deu umas piscadinhas. Aí, acabou. Dissolveu o conselho de sentença. Fui embora, todo mundo querendo minha morte, né? Porque... Mas o cliente estava solto, permaneceu solto, né? No outro júri, foi condenado também, né? Mas, por que eu digo? Precisa estar fazendo essa leitura nos jurados, tá? Precisa estar fazendo essa leitura nos jurados. Como eu disse, qualquer ocorrência precisa consignar em ata, porque a ata não é do juiz. A ata, o juiz é um juiz presidente, mas a ata está lá para narrar o que aconteceu no júri. Então, se ocorreu qualquer causa que você possa utilizar depois como nulidade, precisa consignar em ata. Senão, na apelação, se não está escrito na ata, como é que os desembargadores verão? Falam, não, mas você nem manifestou seu inconformismo na ata, não vou conhecer. Tá? Então, qualquer inconformismo, tá bom, excelência, não vai acatar meu pedido, mas vossa excelência conseguir em ata. Ah, não vou colocar. Excelência, a ata não é do juiz, é das partes, né? Consigna, e na grande maioria, consigna sim. Tá? Prestem atenção também aos quesitos. Por quê? Os quesitos, a lei determina a ordem, né? Vai falar lá de materialidade, de autoria, enfim. Mas vejam se vai narrar com eficácia o que aconteceu. Prestem atenção nisso, tá? Não pode ficar desatento a isso também.
Questão importante também, acompanhar a votação, né, na sala secreta. Tem juiz que faz o seguinte, quando o plenário é pequeno, manda todo mundo sair e aí fica você lá, né? Ou tem a sala do juiz, o que a gente faz? Vai sair todo mundo, sai o réu, ou ele pede para desocupar, né, o plenário, enfim, e você vai acompanhando na sala secreta. E lá, o que o juiz dirá? Porque, vejam, que os réus não podem manifestar verbalmente, ele vai ter lá cédulas sim, cédulas não. E acompanhem isso, porque quando o juiz vai fazer, ele faz, agora vamos falar da materialidade. No dia tal, fulano de tal foi responsável por tal coisa, ou houve preenchida a materialidade diante do laudo cadavérico, as folhas tal. Aí o juiz tem que falar, olha, doutor promotor quer que vocês votem sim, doutor defensor quer que vocês votem não. Vocês verifiquem primeiro. Se o juiz não manifesta a intenção de voto, se o fizer, excelência, quero que o senhor consigne em ata que o senhor disse algo que pode incutir numa inclinação ao voto aos jurados. Lembra? Na ata. Verifiquem se o oficial de justiça vai entregar uma cédula sim e uma cédula não para cada um deles. Porque imagina, você quer que vote não, entrega 2 sim, você acha que o cara pode votar não? Não, né? Mais ainda, se o jurado se confundir, se ele falar qualquer coisa que manifesta a intenção de voto, consigne em ata, porque estamos diante também de uma causa de nulidade, portanto, dissolução do conselho de sentença. Então, sempre, né? O jurado vai tomar café, eu vou junto, porque é assim que funciona. Então, o jurado chega, às vezes está desavisado, primeira coisa, olha, a partir de agora vocês estão incomunicáveis, daqui o telefone celular. Recolhe o telefone celular dele, não pode falar. Quero ir no banheiro. Aí o oficial vai dizer assim, alguém mais quer ir no banheiro? Aí levanta a mão. Tá bom, vamos todo mundo junto. Vai todo mundo junto. Quando tem mais de um dia de júri, por exemplo, eles dormem lá. Vocês sabiam disso? Eles dormem lá, não lá sentado. Tá? Não lá sentado. Quem dormiu sentado foi só aquele jurado, né, que deu uma piscadinha. Mas ele tem cama, os tribunais têm ocupação, têm instalação para quê? Para dormirem lá. Por quê? Ora, se eles estão incomunicáveis, eles não podem sair de lá. Vai chegar em casa, mulher, estou num júri barra pesada. Não, não pode. Né? Ou, o que você acha, mulher? Condeno, absolvo. O defensor é até legalzinho, mas o cliente dele não ajuda. Não, não tem isso. Né? Não tem isso, eles ficam lá. E o oficial de justiça fica junto, por quê? Eles não podem falar do processo. Né? Quando atinge altas horas, pede pizza para eles, tem lanche para eles. Antes tinha para a defesa, agora não tem. Né? Leva a barra de cereal, leva uma bananinha. Né? Hoje não tem mais nada. Pessoal, o que eu quis trazer hoje para vocês é um pouquinho, né, mais critérios práticos, porque era a ideia do evento de hoje. Eu escrevi aí algumas coisas para vocês, que a advocacia não é só uma profissão ou uma das carreiras jurídicas, é uma missão, um sacerdócio, e aqueles que se aliam às suas fileiras devem estar vocacionados. Finalizo de verdade, pessoal, agradecendo muito a presença de cada um de vocês, a nossa presidente de mesa, nossos debatedores, o Zaquim, meu grande amigo, né, que nos proporcionou esse evento. Que bom, surpreso pela quantidade de presentes. Alguns dormiram, eu vi, tá? Mas estou bem surpreso pela quantidade. Alguns de vocês estão desde cedo aqui, né? Que coisa maravilhosa, né? Isso nos engrandece bastante. Eu vou falar a verdade, eu quase arrumava uma desculpa para não vir hoje, né? E vocês vieram, que bom, pessoal, estou bem feliz. E é assim que se formam grandes advogados, é assim que se forja grandes advogados. Enquanto estudantes, vir, estudar, aprender. Então, aproveitem as férias, aproveitem as datas festivas, curtam a família e muito, mas muito obrigado pela presença de todos hoje. Dr. Wagner, parabéns por sua brilhante apresentação. Ótimo ensinamento para todos nós, né?
baseado na sua prática profissional. Acredito que todos nós gostamos, até eu, que não sou da área criminal, gostei bastante das explicações dos casos práticos. Chega a ser até cômico algumas situações, mas nós sabemos que na área jurídica tudo pode acontecer, especialmente na área criminal. Parabéns por sua brilhante apresentação. Obrigado, Sandra. Vou iniciar agora, passando para os debatedores fazerem suas perguntas ao Dr. Wagner sobre a apresentação. Iniciando pela colega Juliana Passinato Ferrari. Por gentileza, fazer a pergunta ao Dr. Wagner. Acho que está do seu lado. Ah, está aqui. Tá ligado. Tá. Olá, boa tarde a todos e a todas, os acadêmicos e acadêmicas de direito aqui presentes, os operadores de direito. Cumprimento também meus colegas debatedores que estão aqui presentes, as palestrantes. Doutor, muito obrigado pela sua palestra. Foi muito interessante, muito bom sempre aprender sobre o direito penal na prática. A minha dúvida, eu gostaria de saber sobre a trajetória jurídica do senhor. Eu gostaria de saber se em algum momento o senhor considerou alterar totalmente a estratégia durante o julgamento. E o que motivou isso, para o senhor ter essa decisão de última hora e mudar a sua estratégia? Juliana, obrigado pela pergunta. Quando eu disse para vocês, de verdade, quando eu chego no júri, eu não sei o que eu vou falar, isso é verdade. Às vezes a gente se prepara, eu recomendei que vocês conhecessem um promotor e um juiz, porque o que acontece? Às vezes você chega lá, você já vai formado para uma situação, porque você conhece do jeito que o promotor virá. Mas, às vezes, eles trocam, chega lá, está outro. E, às vezes, é um promotor que não é desde a primeira fase que vem, que denunciou, que pediu a pronúncia. É um promotor, por exemplo, que vem e fala, doutor, eu vou divergir do meu colega, e ao invés de pedir a condenação dele com acréscimo de 2 qualificadoras, eu vou pedir para excluir as 2. O senhor concorda? O que o senhor acha? Eu faço cara de insatisfeito, mas dentro eu estou rindo já. Porque, assim, o que acontece? Às vezes o tempo que ele ficou preso preventivamente, e se ele for condenado, ele vai ser condenado com a derrubada das 2 qualificadoras, ele será condenado pelo homicídio simples, não é crime hediondo, o tempo que ele ficou, ele já sai de lá, regime aberto ele sai de lá, às vezes a legítima defesa que o réu não queria, eu concordo com o promotor. Então, vejam, eu que vinha para uma tese de legítima defesa, às vezes chego lá, até concordo com o promotor. E aí, Juliana, fica a dica. Aí você não vai falar mal da acusação, você fala, brilhante a acusação, que bem refletiu, e eu não costumo falar, eu costumo falar bem de promotores, tão bem quanto Vossa Excelência, que agora, vendo melhor os autos, mudou de opinião. Aí você concorda com ele, você muda a tese. Resumo final, né? Quando normalmente acontece isso, que bom que você falou, e acontece isso na prática, é uma tese comum, não tem diligência. Aí fica o acordo entre Marias. Doutor, olha, só que o que eu falo? Doutor, só que essa tese, aí como o senhor vai mudar, vamos falar na frente do juiz, tá bom? Porque se ele mudar de ideia... Porque o que normalmente a gente faz? Todo mundo desiste da testemunha, eu desisto do interrogatório, não deixo nem meu cliente falar, porque se ele falar, ele pode estragar o que está bom. Falamos rapidinho, ele fala meia hora, eu falo meia hora, e aí a gente vai embora, o réu também vai embora, e ainda dá tempo de assistir sessão da tarde. Então, sim, por isso você não pode ir com a fala pronta. Às vezes você tem que mudar a sua tese, porque no dia tudo pode acontecer. Obrigada. De nada. Obrigada, colega Juliana, por sua pergunta. Dr. Wagner, ótima resposta. Passo a palavra agora à colega Amanda Prates, do SO, para fazer a sua pergunta ao Dr. Wagner sobre a apresentação. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor. Muito obrigada pela palestra. Eu gostaria de saber, referente ao feminicídio do artigo 121A, se a presença das pessoas leigas, entre aspas, ao direito em geral, se influencia de forma negativa ou positiva para o réu, na questão tanto da influência da mídia em casos mais com grandes repercussões. Obrigado pela pergunta, excelente pergunta. A gente costuma dizer, e eu já vi alguns colegas que escreveram, como a mídia como quarto poder. Lembra quando eu narrei que já é difícil, a gente já chega, aspas, perdendo 7-0? Quando é um caso midiático que já saiu... Então, veja, o jurado,
ele está vendo televisão. Ele está vendo tudo, e na maioria das vezes a defesa não falou na TV, e na maioria das vezes não é para falar mesmo, não é para adiantar a tese. Né? No escritório eu tenho a felicidade de ter vários processos que apareceram na televisão e eu não falo. Por quê? Porque não é para falar, né? Porque não tem o que falar. Mas quando o jurado, sendo do povo, às vezes ele viu o que está narrando na TV e já vai lá com uma predisposição para condenar, porque imaginem, sem falar nomes, mas de repente ele viu lá alguém da televisão e ele tem uma certa credibilidade, né? E quando aparece lá um homicida, né, um feminicida na televisão, ele já fala, pô, se aquele cara que é o apresentador está falando que foi ele, lógico que foi ele, né? Então ele já chega com a predisposição para condenar. É muito mais difícil quando é um caso midiático, né? Até o tribunal se comporta de forma diferente, vai ter um plenário que é lá embaixo, que tem espaço lá, parece uma plateia lá, né? Filma, né? Tem televisão lá fora. Mas lembra que eu disse, a gente não pode esquecer que a gente tem um ser humano sendo julgado, né? É muito mais difícil. Essa questão de violência doméstica e familiar, daí que vem o feminicídio, são questões que a gente precisa ver com bastante cautela, porque assim existe uma tendência em condenar a qualquer custo, né? Não estou dizendo que a mulher não tem que ter proteção, não. Tem que ter proteção, sim, né? Mas eu acho que a gente precisa de muita cautela. E, na grande maioria das vezes, quando veiculado na mídia, fica muito mais difícil para a defesa também. Passei de ano? Obrigada pela sua pergunta, colega. Obrigada, doutor Wagner, por sua ótima resposta. Agora, neste momento, passo a palavra ao colega Wagner Júnior dos Santos Rodrigues para fazer sua pergunta ao doutor Wagner. Tudo isso aí, Wagner? Boa tarde a todos e todas aqui da Robert São Paulo. É um prazer estar participando do evento mais uma vez. Muito obrigado ao Dr. Alexander Mendes Hakimi, que me concedeu essa oportunidade de estar presente aqui na mesa. Obrigado pelo evento, foi uma grande palestra, e a todos aqui da bancada. Foi um ano de muito aprendizado que tive em todas essas palestras que estive participando. Aprendi muita coisa e estou levando para a vida, e quero agradecer a oportunidade mais uma vez. O seguinte ponto que vou fazer agora é o seguinte: qual que é a aplicabilidade do cumprimento de sentença mediante um dano ilícito que não foi reparado em um processo principal, e como que isso pode interferir no tribunal do júri? O que a gente tem verificado agora, Wagner, que a maioria dos promotores, ao oferecerem a denúncia, já estão fixando pena para indenizatória, tá? Mas, não obstante isso também, é possível... Vocês lembram quando teve o conceito de ação civil ex delicto, que nós tivemos na faculdade? Quando se tem uma sentença penal transitada em julgado, você pode executá-la no juízo civil também. Na grande maioria das vezes, de verdade, eu já vi diversas decisões e processos dessa natureza, mas, às vezes, a vítima, ou os parentes da vítima, né, normalmente são os familiares que estão no polo ativo, não conseguem satisfazer esse crédito. Por quê? Normalmente, e infelizmente, quem comete esse tipo de crime não tem bem, não tem patrimônio. Então, além da expropriação de sua liberdade, forma patrimonial não consegue retribuir. Tá? Não tem retribuição, porque, ainda que se execute, não tem bem, não tem nada. Alguns delitos, por exemplo, são apenados também com pena de multa, também não é paga essa multa, porque não tem patrimônio e não se preocupa em quitar esse tipo de dívida. Ótimo, obrigado. Obrigada ao Wagner, acadêmico, e ao Dr. Wagner. Ótimas perguntas e respostas também, agradeço. Passo agora a palavra para a colega Abigail Shakiná, a fazer a sua pergunta ao Dr. Wagner. Boa tarde a todos. Obrigada, doutora, pela oportunidade da fala. Obrigada, doutor, pela palestra e grandes ensinamentos também. Eu queria agradecer primeiramente a esta grande oportunidade, né, de aprendizado também,
E, indo para a minha pergunta, é de que maneira o Tribunal do Júri pode equilibrar a imparcialidade do júri popular com a influência das emoções e percepções da sociedade, especialmente em casos de grande repercussão midiática, sem comprometer o direito ao julgamento justo e à ampla defesa do réu? Obrigada. A Abigail estava lá quietinha, né, Joaquim? Eu estava quietinha, parecia que já estava envergonhada, né? Vou ter que até procurar no Google agora para responder, né? Obrigado pela pergunta, Abigail. Você viu que você nem caiu, né? Você viu? Dá para fazer. Por isso que a comissão do acadêmico é importante, para dar chances para a gente participar, né? Que boa pergunta. Na verdade, assim, é para ser imparcial. Mas eu confesso a vocês, e vai de encontro um pouco que eu falei quando respondi o Wagner. Não tem como. Não tem como. Qual era o correto? Qual deveria ser o correto? Está lá um do povo, e é dado a ele a oportunidade de ler, né? Mas imagina, às vezes são entregues lá 50 folhas para ele, e o juiz fala, olha, tem 15 minutos aí. Aí dá 14, o juiz já está assim. Caramba! Né? E o cara está lendo lá, mas você vê que ele não está entendendo nada. Ele está lendo o quê? Uma sentença de pronúncia, que cheio de termos técnicos, e que está dizendo que o réu foi submetido a julgamento pelo tribunal do júri por, aspas, ter a materialidade, ou seja, tem prova que o crime aconteceu e tem indícios suficientes de ter sido ele o autor do crime. Aí fala, pô, o que eu estou fazendo aqui então? Né? O cara está ali, um monte de policial do lado dele, já está preso, já está daquele vestido daquele jeito. O papel, aspas, né, porque não é termo que ele desconhece, já está dizendo que ele está aqui, é só condenar. Então, é nosso papel, Abigail, fazer essa desconstrução, porque de verdade não tem imparcialidade. Julgo eu, Wagner, não tem imparcialidade nenhuma, nenhuma. Às vezes quando porque o jurado ele não vai para um júri só, né? Ele vai para vários júris. E às vezes o promotor é o mesmo, às vezes fica até, não diria amigo, mas já viu mais vezes, então tem uma credibilidade, né? Então, quando eu começo um júri, eu começo dessa forma. Se o juiz não disser que, embora está lá, né, que aquela sentença é para submeter apenas ao julgamento do júri, eu tiro da minha fala, a gente tem 1h30 quando é um réu e 2h30 quando é mais de 2, eu inicio a minha fala dizendo isso, explicando isso, que eles estão lá pela primeira vez, eu falo da missão deles que é importante, que estão julgando o semelhante, que não é porque está sentado lá, eles estão julgando um acusado e não um condenado, o único motivo dele estar lá é porque o juiz não é o juiz que deve condenar ou absolver. Quem deve fazê-lo são eles. E explicar, enfim, conto toda essa história, por quê? Para tirar essa máscara de que já está condenado que foi ele. Então, de verdade, não é imparcial, é para ser, a prática ensina que não é. Tem, a gente sabe, jurado que está lá só para condenar, por isso que fica aí para a próxima palestra. Eu tenho alguma, e fica para a próxima mesmo, ou manda, né, depois do Pix, eu posso mandar as dicas, enfim. Algumas dicas para você escolher os jurados, por exemplo. Né? Eu, por exemplo, não pego segurança, eu não pego comerciante, eu não pego ninguém que é formado em exatas, porque se está lá, logo é culpado. Né? Faz um silogismo aí. Não, eu gosto de advogado, mas promotor não gosta, especialmente de criminalista. Então, tem tudo isso, porque era para ser, mas não é. Infelizmente, não é imparcial, não. Tá? Eu até ouso a dizer que não tem uma paridade de armas que a gente fala. Tem uma desigualdade, sim. Especialmente quando é um caso midiático. Respondi? Não, senão eu dou mais uma pesquisada aqui. Sim, muito obrigada. Obrigada, colega Abigail. Excelente pergunta. Obrigada, doutor Wagner, pelos seus esclarecimentos. Reitero os parabéns por sua apresentação. Foi de grande valia para todos nós. Parabéns. Aproveito para reiterar os agradecimentos a todos que estão aqui presentes, tanto os que estão aqui, como os que estão nos assistindo online. Agradeço a doutora Valéria pela presença, aos colegas Sidney, Roberto, Vitor Sator e o João Vitor, todos que estão aqui. Agradeço também aos debatedores que estão aqui. Obrigado pelas suas participações. Foram muito
valiosas as suas perguntas, porque incentivou o Dr. Wagner ainda a responder, dar mais amplitude, né, para o tema. Obrigada mesmo. Aproveito agora para fazer um agradecimento ao presidente desta comissão pela confiança, Dr. Alexander Mendes Hakimi, pela confiança em todos nós, e convido o Dr. Alexander Mendes Hakimi a fazer o encerramento dessa brilhante apresentações de hoje, que tivemos evento de manhã, estamos agora com esse grande evento, grandes simpósios de direito na prática da advocacia, que nos ensinou muito nessa tarde de sábado.